Alô, boa noite, senhoras e senhores, alunos aqui do Bonitinho, segundo ano, ensino médio. Então, dando prosseguimento aqui com nossa segunda aula aqui de matrizes, onde iremos trabalhar hoje continuidade das matrizes. Então, na aula inicial, nós vimos a definição de matriz, vimos alguma coisa da origem das matrizes, que teve entre 200 a 300 anos antes de Cristo. Então vocês podem pesquisar mais alguma coisa aí no Google, na internet, que tem alguma coisa que quiser saber mais alguma história sobre as matrizes. Então nós temos aí o uso das matrizes no dia a dia. Então onde é que é utilizado as matrizes? Então aqui nesse momento eu estou utilizando as matrizes. Utilizando aqui o computador, então uma das bases principais para ser utilizada é a matriz. Então as imagens de internet, é aquele GIF, JPEG, temos outra utilização muito comum, as planilhas eletrônicas, planilha de Excel, planilha de Word. Então o computador é praticamente uma fonte de matriz. Então é trabalhando matriz a todo momento. O computador está trabalhando com matriz no computador, certo? Então, prosseguindo aqui. Mais uma vez, vou dar aqui uma definiçãozinha simples de matriz. Chama-se matriz toda tabela retangular formada por M linhas e N colunas. Então, temos aí um exemplo a seguir. A matriz A, onde seus elementos são 5, 6, 2, 1. Ok? Então, uma definiçãozinha simples de matriz. Apesar de a gente já tinha visto já a definição na aula passada. Então, prosseguindo aqui com o nosso estudo das matrizes. Passaremos para a próxima tela. Próxima tela vem representações de matriz. Então, como é que eu represento uma matriz? Então, pode ser representada por colchete. Escreve colchete, abre colchete, escreve os elementos dentro do colchete e fecha o colchete. Pode ser representada também entre parênteses e pode ser representada também por barras duplas, não? Duas barras de um lado, duas barras de outro, e os elementos ficam no meio. Então, partes de uma matriz. Então, o A maiúsculo aqui significa a matriz, matriz A. Aí nós temos aqui 1, menos 2 e 3 representa a primeira linha da matriz, representa uma das linhas da matriz. Aí nós temos aí em seguida 0, 4 e 2, que representa a segunda linha da matriz. Aí nós temos as colunas. Essa parte da matriz são as colunas. 1 e 0 é uma coluna, primeira coluna. Menos 2 e 4 representa a segunda coluna. 3 e 2 representa terceira coluna. E esses elementos que estão aí entre os colchetes são os elementos da matriz. Esses numerais que estão aí dentro são os elementos da matriz. Então, prosseguindo aqui. Nomenclaturas. Vamos ver agora nomenclaturas. Úteis para definição de matriz. Mais na frente a gente vai ver uma definição genérica. Que eu já até passei para vocês, mas ainda vou colocar ainda uma definição genérica lá para fixar. Nós temos a matriz A, M por N. Então, o que significa uma matriz A, M por N? Então, significa o quê? Que a matriz M é a quantidade de linhas e N é a quantidade de colunas. Sendo que esse A é representado com a letra maiúscula, que ele está representando uma matriz. Aí nós temos aí o A, letra minúscula. O que esse A, letra minúscula, significa? Significa que é um elemento de uma matriz. A e J. Então, esse elemento A e J, onde o I representa a linha e o J representa a coluna. Então, se eu tenho assim, A11, significa o quê? Linha 1, coluna 1, onde o I é 1 e o J também é 1. A12, no caso aqui, A12, eu tenho a linha 1, coluna 2. Aí vamos passar aqui para o outro. A21 significa segunda linha, primeira coluna, onde sempre o primeiro elemento é o I e o segundo elemento é o J. A22 significa segunda linha, segunda coluna. Nesse caso aí, o I é igual ao J. Então, pode ver que todos esses elementos, tem o A11, A12, A11, A22. Então, significa que vai formar a diagonal. E mais na frente a gente vai ver sobre a diagonal. Então, vamos lá. Tipos de matriz. Nós temos matriz linha. Matriz linha é aquela que é formada por uma única linha e várias colunas.
Então, o exemplo aí, B igual a parênteses 1, 2, 4 e 0. Então, pronto, é uma matriz linha, ela é composta somente de uma linha. Outro tipo de matriz, matriz coluna. Então, como a matriz linha é só uma linha, a matriz coluna tem uma só coluna. 4, 7 e 6. Matriz A, 4, 7 e 6, em que só apresenta uma coluna. Aí outro tipo de matriz, chamada matriz quadrada. A matriz quadrada é aquela que diz que o M é igual a N, ou seja, matriz N por N. Então, exemplo, nós temos a matriz 8, 1, 32, 9, 2, 4, 5, 6 e 0. A matriz 3 por 3. Esqueci de colocar aí a letra que representa a matriz, aqui no caso seria uma matriz M, a matriz M de ordem 3, significa que ela tem 3 linhas e 3 colunas. E essas linhas aqui, ó, onde o A11, A22, A33 forma a diagonal principal. E esses outros elementos formam a diagonal secundária. Então, os elementos da diagonal principal, 8, 2 e 0. Elementos da diagonal secundária, 5, 2 e 32. Então, semana na frente a gente vai ver essa parte de diagonal, certo? Então, prosseguindo aqui, mais um tipo de matriz. Então, tem matriz triangular inferior. Então, significa o quê? É uma matriz em que os elementos acima da diagonal são iguais a zero. Então, por isso que ela é chamada de matriz inferior. Então, você vê aí, a matriz H tem 1, 0, 0, 0, 2, 3, 0, 0, 3, 2, 1, 0, 7, 9, 4, 3. Então, os elementos que estão dentro do triângulo formam a matriz triangular. E os outros elementos são nulos, são zero. Ok? Matriz triangular inferior. Então, vamos ver outro tipo de matriz, que é a matriz triangular superior. Ou seja, ela está acima da diagonal. Matriz inferior está abaixo da diagonal. Matriz superior está acima da diagonal. Então, está aí o exemplo aí. Então, os elementos que estão dentro desse triângulo são os elementos que pertencem à matriz superior. E os outros elementos são zero, elemento nulo. Ok? Então, prosseguindo aqui, matriz diagonal. Então, outro tipo de matriz, chamada matriz diagonal, em que todos os elementos são nulos, só não os da diagonal principal. Então, os da diagonal principal não são nulos, e os outros elementos todos são nulos. Então, quando você encontrar uma matriz tipo, ela é chamada matriz diagonal, que ela só tem elementos, os elementos negativos, os zeros, são zeros, e os elementos só tem elemento na diagonal principal, chamada matriz diagonal. Ela só possui elementos numerais, ou os outros elementos todos são nulos, todos são zero, os que estão fora da diagonal principal. Aí temos aí a famosa matriz nula. Então, a matriz nula é aquela que todos os elementos são zero. Então, a matriz nula. Muito simples e fácil de reconhecer. Aí nós temos aí igualdade de matrizes. Então, quando é que duas matrizes são iguais? Se A igual a B. Aí nós temos A, 1, 2, 3, 4 e B. A, B, C, D. Então, uma matriz é dita matriz iguais, são iguais, quando todos os elementos da matriz B são iguais aos elementos da matriz A, ou vice-versa. Aí nós temos aí, ó, o elemento A. Qual o valor de A na matriz B? Então, eu vou olhar para a matriz A, vou ver qual o valor, qual o numeral que está ocupando a posição A11. Então, A11 é o elemento 1. Aí o B, valor de B, volto lá para a matriz A e verifico o valor de B. Então, o elemento que representa 1, 2. Então, a primeira linha e segunda coluna. Então, qual é o elemento que está lá? Então, o elemento 3. Então, por isso, B igual a 3. E C, qual o valor de C? Vou lá olhar o elemento da segunda linha e primeira coluna. Então, elemento 2, 1, que representa o C, que é o número 2. E nós temos o valor de D. Quanto é o valor de D? O valor de D é 4, o elemento 2, 2. Ok? Então, fim mais essa aula. Vou colocar mais um videozinho para vocês pesquisarem mais alguma coisa, fixar mais alguma coisa de matriz e colocar uma listazinha de exercício simples para resolver. Então, até o próximo encontro e boa noite.